E aí, pessoal, vamos falar um pouco de pornografia, é daninha? Gente, é um assunto muito sério, não falado por tabus. Tem gente que é indiferente a isso e tem gente que julga. E isso aí não pode ficar assim, né, de lado, porque é uma realidade, inclusive, que acompanha nossos jovens, desde que a tecnologia, né, ficou assim acessível para todos. A imagem virtual, o fetichismo, né, holográfico, vamos dizer assim. O que, que tem de daninho? Vejam, essas atrizes aqui todas estão mortas. É dito que o ator pornô, ele morre de alguma forma trágica ou patológica bem antes dos 40 anos, ele não passa desse nível. Então, o que a gente quer falar é o seguinte: qual é a questão energética dentro disso? Né? E isso pode ser aplicado na vida mesmo. Quem vive uma vida cotidiana com impressões, né, eróticas para tudo. Tem pessoas que não podem conversar, mulheres que não podem conversar com homens, né, virtualmente ou pior ainda, presencialmente, não consegue ter um discernimento, uma separação entre o ser humano e a necessidade biológica, digamos assim. O que acontece com esses atores, isso aí eu já andei pesquisando na extrafisicalidade, é aquilo que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior, que quando você, por exemplo, eu estou olhando para essa imagem, se eu criar contextuação dentro disso, não ver um ser humano ali, eu impregno o quê? Eu impregno esse aparelho, essa foto, e se cria ali um algo autônomo. Como, por exemplo, eu tive uma experiência saída do corpo, numa imagem hindu que eu nunca percebo nem em vigília. O que acontece? Eu olho para a imagem e vejo que aparece rostos ectoplasmáticos naquela figura e vai mudando as coisas de posição, as figuras que eu vejo fisicamente. E eles, né, com gritante zombo, vou dizer assim, o que chamam, né, na espiritualidade de espíritos zombedeiros, na verdade são elementares ou elementais, eles riem e me dão uma nota mental assim: nós nos divertimos com as impressões que vocês têm das imagens. Esses elementais só se mostram para quem questiona as próprias imagens. Então eles acabam assim sendo pego no fraga. É como, por exemplo, você colocar uma câmera, né, ou você pegar em flagrante o criminoso no ato. E esses elementais eles brincam mesmo, eles não têm inteligência superior ao homem, mas como o homem está a um nível muitas vezes abaixo deles de compreensão, eles são permitidos pela lei, né, otorgados a criar impressões e testar, treinar esse homem. Tudo é treinamento, inclusive essas imagens sensuais. Sensuais porque está ligado ao senso, aos sentidos, ok? Então isso é muito daninho quando mal usado. Se você ver imparcialmente, neutramente, sem identificação, uma imagem, né, erotizada, você não está carregando nada, não está se prejudicando. O problema é que você pode trazer, por exemplo, se você ver filmes de atores póstumos, você pode trazer essas almas para perto de você, o que vai ser um incômodo, certamente. Como qualquer coisa que você não conhece. Você não sabe qual é o desenrolar, né, dos fatos dessas pessoas, qual é os seus karmas, você liga. Mesma coisa, você está conversando com alguém virtualmente, você está falando, ou a pessoa está falando com você. À medida que a ligação sexual é um poder muito forte, é muito poderoso isso, dos maiores poderes humanos, liga laços invisíveis com a pessoa, que pode ser dolorosos quando isso ser descartado, ok? Então a maioria das necessidades que a gente busca o outro é sim por um fator erogênico, vamos dizer, ou erotizado, uma necessidade física. Você quer satisfazer, não satisfazer necessariamente o outro. Então isso é muito sério. Você está brincando com a emoção do outro, brincando com os instintos do outro, de coisas que deveriam
não apenas adormecer, deveriam morrer. E está também despertando em você coisas que talvez você vai se arrepender. Salvo você a erotização, não existe isso de puritana a puritano, quando o negócio é atração física para a procriação, para trazer seres para a evolução, que é muito diferente. Esses seres e quem faz uso desses conteúdos adultos perdem, como se fosse sangria, fosse uma hemorragia, perdem conteúdo vital. Por onde? Pela materialização desse, que é o semi, que se converte de novo em sutil, em formas mentais que povoam o aura dessa pessoa e acaba cobrindo muito mais aquilo que fez ele chegar a esse ato impensado, ok? Se cria, sim, temos já nomes na classificação esotérica para as criações mentais, né, arquétipos, formas devido à libido, chamamos de Banshee, que ocupam quartos, né, de motel, de hotel, inclusive os funcionários desses ambientes também se impregnam disso e acaba talvez no futuro, num futuro a médio ou longo prazo, despertando os mesmos anseios daqueles, porque tem dentro dele, vamos dizer, a semente, porque ele é humano, ele também, né, é sensível, vamos dizer, sensorial. Ele também tem isso dentro. Então há uma portabilidade para, né, acontecer ou não. Né, depende muito da consciência da pessoa. Então, sim, prejudica essas pessoas, esses atores profissionais, eles não fazem, talvez, por um contexto, vamos dizer, satisfatório, né, malicioso, fazem como, por exemplo, a prostituta, a prostituição também pode ser mental, e é disso que nós estamos falando. Ela trabalha, muitas vezes, como uma exímia profissional, por necessidade, né, carência afetiva, tudo mais. E muitas vezes tem filhos, são mães de família, então não podemos julgar isso, né, não podemos nos meter nisso. Mas podemos nos meter nesse aqui que assiste os conteúdos, né, dessas pessoas que estão fazendo só por dinheiro, mecanicamente. Então devemos cuidar da nossa integridade áurica, porque é o aura que paga o preço. Para você derramar o vaso de Hermes, que a gente chama de fluido seminal, você tem que emprestar a energia do seu aura, que vai se, vamos dizer, diminuindo consideravelmente para se tornar o fluido. Né? E é uma sensação muito breve que se sente com a questão do prazer, do gozo químico, gozo biológico, que a pessoa só sente naquele momento brevemente, mas perde muita coisa. É um breve momento com uma vida toda que pode estar indo para o esgoto. Paz reverencial a todos e até a próxima.